Olá, meus amados, meus queridos irmãos em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Com essas palavras, com essa pequena introdução, eu quero dizer para você que eu sou vosso irmão em Cristo Jesus, Pedro Donizete. Não sou seu professor de teologia, simplesmente, humildemente, igual a você, irmão em Cristo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe também. Mas não se esqueça, inscreva-se. Depois que você terminar de inscrever, só com um clique aí você sabe que você já se inscreve. E na inscrição você clica, aí já está inscrito. Aí tem um sininho ao lado, você dá um clique novamente, para que todas as vezes que tiver uma nova mensagem da graça do Ministério do Espírito, o YouTube vai te notificar, vai te avisar que é uma nova mensagem no ar da graça, o Ministério do Espírito. Pois bem, hoje eu quero comentar com você sobre a volta de Jesus, o arrebatamento e um pouco do Apocalipse também, que dá um entendimento mais amplo do que vamos falar aqui, do que vamos ler e comentar para o nosso entendimento. Infelizmente, por um lado feliz e por um outro infeliz. Pelo feliz, hoje até mesmo as crianças do jardim, do ensino regular primário, muitas delas já têm esse conhecimento que eu vou passar para você e que muitos outros irmãos da graça também têm se informado a você pelas redes sociais e aqui pelos canais do YouTube. Mas infelizmente, embora até mesmo as crianças do jardim, do ensino regular primário, tenham essas informações, a maioria dos crentes, a maioria dos cristãos, ainda não tem. Ou se tem, ignoram. Ignoram por quê? Porque eles preferem acreditar mais na filosofia dos homens, dos seus líderes, com as suas filosofadas e os seus sofismas, do que crer na palavra. Mas o que a palavra tem a nos dizer? A volta do Filho do Homem, a volta do Senhor Jesus, se deu em 70 DC. 70 DC, primeira era cristã. Para que ele voltou? Qual é o objetivo da sua volta? Por que ele voltou? Porque ele voltou cumprindo-se a profecia de Mateus 24, 1 e 2. Quando os discípulos mostraram a formosura do templo a ele, quando eles estavam saindo do templo, os discípulos mostraram: olha aí, Senhor, olha como o templo é bonito, a pintura, olha as pedras, olha aí o ornamento, a arquitetura do templo. Ele disse, no versículo 2 de Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E foi derrubado em 70 pelo imperador Tito, que invadiu Jerusalém, queimou o templo e matou muitos judeus e executou o juízo de Deus. Deus usando um imperador, um rei pagão, para executar o seu juízo. Porque Deus usa quem Ele quer, irmãos. Você sabe disso. Às vezes você não se concorda, mas não tem problema você concordar ou não. Deus sempre cumprirá a sua vontade. E Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quiser. E do jeito que Ele quiser. É assim que Deus trabalha. E assim se cumpriu a profecia que Jesus disse em Mateus 24, 2, que não ficaria pedra sobre pedra, e foi derrubado. Mas por que aconteceu toda essa tragédia? Destruição do templo, o templo foi abaixo, foi destruído, e muitas mortes aconteceram, muito sangue foi derramado. Por quê? Porque o Senhor já tinha prometido lá em Lucas 21, 20 a 33, que ele voltaria para vingar do sangue dos seus santos. Desde Abel até Zacarias, ele ia voltar para vingar daquela geração. Não era de outra geração, não era das futuras gerações de outros países, era daquela geração de Israel, na primeira era cristã. E ele voltou como juízo contra Jerusalém, Israel, destruindo o templo
cumprindo-se a profecia 24 de Mateus 2, e fez o juízo. Não há mais juízo. Não há mais volta de Jesus. Não há. Ele voltou uma vez, a segunda vez, a primeira ele veio, nasceu como filho de Deus, como vocês conhecem a história, cumpriu-se o seu ministério, pôs fim à lei, Cristo é o fim da lei, Romanos 8, Romanos 10, melhor dizendo, 4, e cumpriu-se o seu papel, cumpriu a sua missão, e voltou pela segunda vez como juiz em 70 DC, e executou o seu juízo para vingar do sangue dos seus santos, desde Abel até Zacarias. E ponto. Mas por que hoje se propaga tanto a volta de Jesus? Por que será? Porque é como se fosse uma galinha dos ovos de ouro das religiões, principalmente a evangélica, para cativar o povo, conquistar o povo, dar aquela falsa sensação no povo que algo vai acontecer, que algo vai surgir, vai acontecer. No caso do arrebatamento, né? Veja só, embora Paulo fala sobre o arrebatamento, não me engano se é em Colossenses, em Tessalonicenses, ele fala sobre o arrebatamento, mas é para se cumprir, e se cumpriu. Tudo em 70 DC. Naquela geração, o escritor, o autor do texto estava presente, ele disse nós. Ele usa a expressão nós. E se cumpriu com eles. Então, mas tem um outro arrebatamento? Existe. Só que é esse arrebatamento, esse outro arrebatamento que eu quero comentar com você. Um arrebatamento que foi criado da mente de um senhor chamado John Nelson Darby, na Inglaterra, em 1827, isso mesmo, na Inglaterra, por esse senhor John Nelson Darby, que teve um sonho uma certa noite, né? Não sei se ele dormiu com a barriga muito cheia, o que aconteceu, se dormiu com fome, não sei. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que os crentes subiam como um bonequinho, subindo, e lá foi os crentes morar com Jesus. O povo já sumiu, já desapareceu. Uma invenção, uma coisa da mente humana, carne. Como? Se já aconteceu em 70, não tem a terceira volta. Já aconteceu em 70 o arrebatamento e a transformação. Tudo aconteceu em 70 DC, primeira era cristã, hein? Não se confunda com 1970, não tem nada a ver. Em 70 DC, primeira era cristã, há mais de 2.000 anos. Já aconteceu. Mas os pastores, os líderes religiosos não sabem disso? Sabem. A maioria sabe. Mas então por que eles falam diferente, dizendo que Jesus vai vir, Jesus vai voltar, vai ter um arrebatamento? É porque se eles abrirem a boca e falar para você a verdade, sabe o que vai acontecer? Você não vai querer ficar aí mais onde você está. Você vai perceber, você vai descobrir que há mais de 20, 30 anos onde você está congregando, você tem sido enganado, manipulado pelo homem. Para quê? Para manter o status deles, para manter o salário deles, para manter o clero, né? O clero deles, a sua vaidade, as suas arrogâncias, né? E como são arrogantes, hein? Eu sou o vosso pastor. E usa até lá em Hebreus 13, né, 17. Obedecei os vossos pastores, vossos guias. Só que eles aplicam uma dose que foi aplicada em outro tempo, em outra situação, tem um tratamento diferente, não tem nada a ver com os pseudos pastores hoje, no tempo da graça. Mas, infelizmente, aí eles não aplicam ou não contam para você, não te mostram o que eu estou te mostrando. Eu não sou dono da verdade, viu? Não, daí a pouco você vai começar a dizer, quer dizer que você é o dono da verdade. Não. Eu simplesmente creio na verdade. Como você pode crer também na verdade ou não. É uma opção sua. Se não crê na verdade, então continua sendo
manipulado na mão do homem como ele quer, né? Como um robozinho, né? Girando para lá e para cá. Pois bem, mas se você quer ter noção, se você quer ter segurança do que você vive, do que você é, do que você representa para Deus hoje, acredite na palavra, na história da palavra, na palavra. Já se cumpriu e está se cumprindo. Pois bem, querido, não vai haver arrebatamento, nem tampouco volta de Jesus. Por que que não vai? Lá em Apocalipse 1, ele diz que brevemente ele viria. O breve, puxa aí no dicionário, onde você quiser, no livro, no Google. Brevemente significa depois de 2000 anos? Brevemente está longe? Qual o significado da palavra brevemente? E no versículo 7, lá diz assim: e até mesmo aqueles que o traspassaram, os soldados romanos que traspassaram Jesus com as lanças, iriam ver ele voltar. Será que esses soldados romanos estão por aí congregando? Qual igreja, hein? Se você tem conhecimento de algum soldado romano que traspassou Jesus na cruz, por favor, escreva aqui, deixa o número do WhatsApp dele, e eu gostaria de entrar em contato com ele. Mas eu iria aprender muita coisa, né? Uma pessoa já com mais de 2000 anos de idade, porque Jesus disse assim, até mesmo aqueles que me transpassaram, verão toda a tribo da terra. Tribo era a tribo de Israel, e toda a terra se referia a Jerusalém. Viria e viu o Filho do Homem voltar. E hoje, ainda, os futuristas pegam uma situação, um acontecimento, uma verdade que já aconteceu, e já foi concluída, não tem mais arrebatamento, não tem mais volta de Jesus. E o Apocalipse? Também não. E hoje se faz uma salada, né? Para amedrontar o povo, impor medo, né? Porque esse é o método da religião. Impor medo nas pessoas. Porque eles sabem que o povo tem medo. E quem não tem medo, né? O medo no bom sentido, mas também o medo no mal, né? Cuidado, irmão. Cuidado com a sua salvação. Cuidado com a salvação da sua alma. Não vai ser a alma que vai subir, é o Espírito. Conforme Eclesiastes 12:7. É o Espírito que volta a Deus e o pó volta à terra. Quem é o pó? A alma. A alma voltou com o corpo à terra e o Espírito subiu a Deus. Então, não precisa eu me preocupar com a salvação da minha alma, porque o meu espírito veio do Senhor, o seu espírito veio do Senhor e torna para o Senhor. E aí, falando sobre arrebatamento, volta de Jesus e o Apocalipse. Você viu? Porque hoje está de uma maneira o seguinte, aconteceu agora esse desastre no Rio Grande do Sul e estão usando como temas, né, para impressionar as pessoas. Porque o cidadão tem teologia, PhD, mais não sei o quê, e tem uma exegese, né, muito bem feita, e aí ele conclui que é a volta de Jesus, é o cumprimento de Mateus 24. Mas que falta de responsabilidade, falta de sinceridade desses pregadores. E também as pessoas acreditar em pessoas, seja ele quem fosse, se fosse até mesmo eu, não importa. Humanamente falando, e também espiritualmente, porque temos o mesmo valor para o Pai. Não somos nenhum melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que vocês, do que o pregador. Mas o cidadão, como tem livre-arbítrio para fazer, manipular e enganar as pessoas, ele faz. Não é o meu caso aqui, querido. Porque aqui eu estou mostrando para você, com os mínimos detalhes, que a volta do Senhor, como Filho do Homem, se deu em 70 DC, como juiz para Israel e Jerusalém, para o Senhor vingar do sangue dos seus santos e profetas. É só você conferir aí na sua Bíblia, Lucas 21,
20 a 33. E no verso 33 eu me lembro que está escrito assim, uma palavra, um checkmate para todos. Em verdade vos digo, que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, hein? Isso foi palavra de quem voltou. De quem falou antes de voltar, voltou e disse, olha, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ainda no verso 32, melhor dizendo, ele disse assim, em verdade vos digo que não passará esta presente de qual? Presente geração que ele estava. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aconteceu. Por que eu, uma pessoa simples, humilde do povo, entendo isso? Você que está aí do outro lado também entende. E por que esses grandes, entre aspas, pregadores, teólogos, não entendem e nem passam essas verdades para as pessoas? É simples de informar, não tem segredo, está explícito, está aberto para todos verem, todos conferir, todos tirar a dúvida, mas não passam. Sabe por que eles não passam esse conhecimento para você? Porque se eles passarem, você vai descobrir que a vida toda você foi enganado por eles. Aí você começa a descobrir, mas e aquela outra mensagem sobre aquele outro assunto? Então também é mentira. Assim você vai começando a descobrir que a vida toda você foi manipulado, enganado, só para eles ter você nos pés deles, para poder dar estátua a eles e mantê-los, os cofres das suas instituições cheios e sustentar os seus patrimônios pessoais. É por isso que eles jamais eles vão ter coragem de vir como eu aqui, e não sou comprometido com convenção, porque eu sou convertido. O meu presidente da convenção chama-se Espírito Santo, que está em mim, está em você. Eu não dependo de currículo, não dependo de script, melhor dizendo, não dependo de roteiro, de permissão, de autorização do conselho da convenção para falar e dizer o que eu sei falar, do que está escrito, de te informar. É por isso, querido, é que eu falo, porque eu não tenho nada preso com eles. Eu não sou servo de homens. Eu sou filho de Deus e sirvo a Ele, em espírito e em verdade, como você também. Então, querido, não vai haver arrebatamento. Não vai haver volta de Jesus. E o Apocalipse também já se cumpriu. Concluindo, é bom você ler em Apocalipse 1, 7 a 9, que você vai ver que o destinatário da carta de Apocalipse é as 7 igrejas da Ásia Menor, na primeira era cristã, antes da grande tribulação e também da destruição do templo e da volta do Filho do Homem como juízo. Era para 7 igrejas em Jerusalém, na Ásia, melhor dizendo, foi para o destinatário, era 7 igrejas. Você vai ver lá que não tem nenhum destinatário no Brasil e em outros países do mundo também não. Aí eles pegam a mesma fórmula, o mesmo conteúdo, eles quem? Os pseudos pregadores, teólogos das grandes religiões, né? Eles pegam um conteúdo que foi aplicado para um determinado remetente e remetem a você. Está entendendo? É simples de compreender. Então, querido, abra a mente, cristão, e os olhos também. E fique com essa palavra. Não haverá volta de Jesus. Não haverá arrebatamento. E o Apocalipse também já cumpriu, conforme Apocalipse 1, 7 a 9. O destinatário da carta de Apocalipse foi as 7 igrejas da Ásia, e não as 7 igrejas no Brasil ou em outros países do mundo. Pois bem, muito obrigado por sua presença. Fique com essa palavra. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, por sua generosidade comigo aqui no canal. E te convido, se inscreva no canal, deixe o seu like, clique no sininho
para que todas as vezes que tiver uma nova mensagem aqui no canal Graça, o Ministério do Espírito, o YouTube vai te avisar que tem uma nova mensagem para a nossa meditação, para o nosso conhecimento e para a nossa comunhão diária com Deus. Pois bem, muito obrigado por sua presença e por sua bondade, graça eterna.